Olá! Hoje a gente vai desvendar uma questão super importante do direito previdenciário. Pensa só, um segurado especial, tipo um trabalhador rural, sofre um acidente, fica com alguma sequela. Ele tem direito ao auxílio acidente mesmo sem nunca ter pago a mais por isso? A resposta, olha, pode te surpreender. Fica comigo para entender essa história. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido de sempre. Se você curte o nosso conteúdo, já deixa o like, segue o canal e compartilha. É um clique para você, mas pra gente faz uma diferença enorme para continuar trazendo material de qualidade. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Imagina a cena. Um pequeno produtor rural se acidenta, até se recupera. Mas sabe como é? Fica com uma limitação para sempre, algo que dificulta o trabalho. Será que a Previdência deve a ele um benefício por isso? Mesmo ele não tendo feito uma contribuição extra facultativa? Essa dúvida, minha gente, deu muito pano para manga na Justiça. E para a gente entender direitinho como essa história se desenrola, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é exatamente o auxílio acidente. Depois, vamos definir quem é o segurado especial. Aí a gente entra no problema, na confusão que a lei original criou e, claro, na solução que o STJ trouxe para botar ordem na casa. E no fim, a gente conclui com a garantia desse direito. Bora lá? Ok, vamos começar pelo básico do básico. O que, afinal de contas, é o tal do auxílio acidente? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: esse benefício é uma indenização, não é um salário. Ele é pago quando a pessoa sofre qualquer tipo de acidente, não precisa ser só acidente de trabalho, viu? E desse acidente resulta uma sequela permanente que diminui a capacidade dela de fazer o que fazia antes. E é aqui que está o pulo do gato. A pessoa não só pode, como deve continuar trabalhando se tiver condições. O auxílio acidente não está ali para substituir a renda. Pelo contrário, ele é um plus, um valor a mais, todo mês, para compensar aquele esforço extra que o trabalhador vai ter que fazer por causa da sequela. Beleza, já entendemos o benefício. Agora vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Quem é essa figura tão importante na nossa história, o segurado especial? Então, a lei é bem específica sobre quem entra nesse grupo. A gente está falando daquele produtor rural que trabalha numa terra pequena, sabe, de até 4 módulos fiscais, do seringueiro, do extrativista, do pescador artesanal e também da família dele, como o cônjuge ou os filhos maiores de 16 anos que estão ali no dia a dia trabalhando junto. E qual é a característica principal dessa galera? É o trabalho em regime de economia familiar, para subsistência. Eles não têm empregados fixos, geralmente moram ali mesmo na propriedade rural ou bem pertinho. E a contribuição para o INSS é diferente. É calculada sobre o que eles vendem da produção, não é um valor fixo todo mês. Certo. Então a gente tem o benefício de um lado e o trabalhador do outro. Onde é que está o problema então? Por que deu tanta confusão? Bem, o problema todo estava na redação original da lei, que deixou uma brecha, uma dúvida no ar. Se a gente for olhar o texto original da lei, lá no artigo 39, ele listava os direitos do segurado especial. Tava lá, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão, uma lista, né? Só que ficou faltando uma coisinha bem importante. Pois é, cadê o auxílio acidente nessa lista? Sumiu. E foi essa omissão que gerou toda a confusão. O INSS, por muito tempo, usou isso para dizer, olha, não está na lista, então só tem direito se pagar por fora. Era uma interpretação que, na prática, deixava um monte de gente desprotegida. Mas calma, que essa história tem um final feliz. Essa confusão toda foi parar na Justiça e, felizmente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entrou em campo para resolver esse enigma e colocar um ponto final na discussão. E o mais incrível é que a resposta estava lá o tempo todo, na própria lei. Só que em outro lugar, em outro artigo, o 18, estava escrito com todas as letras que os segurados especiais, sim, poderiam receber o auxílio acidente. Ou seja, a lei parecia se contradizer, mas a solução já estava escrita. E aí, diante dessa aparente confusão de normas, a Justiça usou um princípio jurídico fundamental, o indúbio pro misero. Que nome chique, né? Mas significa uma coisa bem simples e justa. Na dúvida, a interpretação da lei tem que ser a que mais favorece o segurado, que é a parte mais fraca nessa relação. E foi com base nisso tudo que o STJ bateu o martelo. Numa decisão que serve de modelo para todos os outros casos no país, a tese foi clara, direta e reta. O segurado especial não precisa provar que pagou 1 centavo a mais de contribuição para ter direito ao auxílio acidente. E ponto final.
Olha, essa informação aqui é daquelas que mudam o jogo, né? Se ela foi útil para você, imagina para quantas outras pessoas ela pode ser. Então, fica aqui o convite, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos nas suas redes, assim você espalha uma informação importante e ainda ajuda o Direito Cast a crescer. Bom, vamos amarrar tudo isso agora na nossa conclusão para ter certeza de que a mensagem principal ficou bem clara, bem gravada na memória. Então, recapitulando essa jornada do direito, primeiro a gente tinha a dúvida na lei original, lembra? O artigo 39 não falava do benefício. Segundo, veio a solução do STJ, que foi lá no artigo 18 e encontrou a resposta. E terceiro, para não ter mais chorro nem vela, em 2013 veio uma lei nova que mudou o texto antigo e colocou o auxílio acidente lá na lista, preto no branco. Ou seja, a lei só confirmou o que a Justiça já tinha decidido. Então, para ficar gravado na memória, o resumo da ópera é o seguinte: não importa se o acidente aconteceu antes ou depois de 2013, o segurado especial tem direito ao auxílio acidente pela sua condição, sem precisar pagar nada mais por isso. É um direito garantido. Simples assim. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia e pela atenção de cada um até aqui. E para quem curte ouvir no carro, na academia ou enquanto cuida da casa, saiba que tem mais conteúdos como este esperando lá no nosso Spotify. É só procurar por Direito Cast. E antes de eu ir embora, aquele último lembrete amigo. Não esquece de deixar o like, tá bom? Esse gesto simples mostra para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante, e isso nos ajuda a alcançar cada vez mais gente. É muito importante para nós. E claro, para quem prefere ver e ouvir, o Direito Cast também está com tudo no YouTube e no TikTok. É só chegar. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.